Sofre de opressão espiritual? Ore agora e cubra você e sua família contra ataques malignos. Você não está aqui por acaso. Há uma razão invisível que fez com que este vídeo chegasse até você. Porque eu, o Senhor teu Deus, conheço as batalhas que você trava em silêncio. Sei o peso que aperta o seu peito, a opressão que você não consegue explicar para ninguém. Você acorda de madrugada com uma angústia que parece não ter fim e pergunta em silêncio: será que existe algo tentando me destruir? Por que a minha casa parece tão pesada? Por que a paz foge das minhas mãos? Escute, isso não é imaginação, é espiritual. Existe uma batalha acontecendo agora mesmo e você está no centro dela. O inimigo tenta oprimir, sufocar, paralisar a sua fé. Ele lança setas de medo, pensamentos de derrota, palavras de condenação. Ele toca em relacionamentos, tenta levantar brigas sem motivo, fecha portas que eu mesmo já havia aberto. E você sente como se fosse apenas azar, como se fosse apenas o destino. Mas hoje, eu te digo, não é destino, é guerra espiritual. E nesta guerra, você não pode lutar sozinho. Por isso eu vim ao seu encontro, para te dizer: filho, filha, eu não te deixei, eu não te abandonei. Opressão não é o seu fim, é o sinal de que você precisa se cobrir em mim. Você existe. E porque existe, percebe o vazio que tenta te engolir. Você reconhece que caiu em tentações, em fraquezas, em pensamentos de desistência. Mas agora, neste exato momento, o clamor sobe do fundo da sua alma. Você me chama em silêncio: Deus, eu não aguento mais. E eu respondo: a minha graça te alcança hoje. Não ignore este chamado. Este pode ser o momento que muda a sua história. Esta pode ser a sua última chance de dizer sim à minha proteção. Por isso, fique até o fim desta oração. Cubra-se, cubra sua família, cubra sua casa. Porque o sangue do meu filho Jesus ainda é suficiente para blindar cada porta, cada janela, cada coração que crê. Prepare-se. Nos próximos minutos, eu vou conduzir você passo a passo. Vou expor o inimigo, revelar estratégias para proteger sua mente e sua casa, e juntos faremos uma oração profética que quebrará cadeias invisíveis. Mas antes, olhe dentro de você. Quantas vezes você já tentou lutar sozinho e não conseguiu? Quantas lágrimas você derramou sem entender o porquê? Hoje eu digo: basta. O peso vai cair, a opressão vai ser desfeita e a minha presença será escudo sobre você. Opressão espiritual, o inimigo invisível e real. Você já percebeu que existem situações que não se explicam apenas com lógica humana? Há momentos em que a sua vida parece estar cercada por algo invisível. Não são apenas problemas comuns, não é apenas o cansaço da rotina ou a pressão da vida. É como se houvesse um peso espiritual que drena a sua energia, rouba a sua alegria e apaga o brilho da sua esperança. Esse peso tem um nome: opressão espiritual. Filho, filha, você precisa entender, o inimigo é real. Ele não aparece de forma visível, mas atua como sombra, como escuridão que tenta sufocar a luz dentro de você. O inimigo não se contenta em apenas te atacar individualmente. Ele busca atingir também a sua família, porque sabe que ao dividir o lar, consegue fragilizar o coração. Ele semeia confusão, planta desentendimentos, sopra palavras de acusação, alimenta pensamentos de abandono. E quando você menos percebe, sua casa já não é o mesmo lugar de paz. Eu, o Senhor, vejo quando você se esforça para manter a calma, mas dentro de você há uma batalha que ninguém enxerga. É a guerra entre a minha voz que te chama para a vida e as mentiras do adversário que sussurram derrota. Ele diz: você não consegue, você não é digno, você nunca será livre. Mas eu digo: a minha verdade liberta, a minha palavra é lâmpada, a minha presença é escudo. É preciso reconhecer que a opressão espiritual não se limita ao mundo físico. Ela invade a mente.
Ela cria padrões de pensamento negativos que aprisionam. Ela projeta cenários de fracasso e você começa a acreditar que não há saída. Mas escute, quando você dá nome ao inimigo, você começa a vencê-lo. Quando você entende que não é apenas psicológico, mas espiritual, você percebe que existe uma saída. A minha presença que despedaça todo jugo. Lembre-se do que está escrito. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Isso significa que você não está lutando contra pessoas. Não é contra o seu cônjuge, não é contra os seus filhos, não é contra colegas de trabalho. A raiz da opressão está além do que os olhos veem. Eu sei que muitas vezes você já pensou, será que sou eu o problema? Será que o erro está apenas em mim? Mas eu te digo, há forças espirituais que querem te manter cativo. E é por isso que eu vim até você hoje, para revelar que o inimigo é real, mas também para afirmar que ele não é maior do que o meu poder. Quando você percebe os sinais, a ansiedade que não cessa, a tristeza que não tem motivo, os conflitos que surgem do nada, é aí que precisa reagir com fé. Porque o inimigo só permanece onde encontra espaço. E quando você se cobre com a oração, quando você invoca o sangue de Jesus sobre a sua vida e sobre a sua família, eu envio anjos para guerrear ao seu favor. Não permita que a opressão seja normalizada. Não aceite viver todos os dias com esse peso. O que para o mundo é apenas coincidência ou azar, eu revelo a você como guerra espiritual. E guerra só se vence com armas espirituais. Hoje, eu te convido a enxergar a verdade. Você não está sozinho. Eu estou aqui. A minha presença expõe o inimigo e a luz sempre vence as trevas. Reconheça a batalha, assuma a posição de fé e prepare o coração. Porque a opressão pode ser real, mas a minha libertação é ainda mais real. A batalha é da mente. Pensamentos como campo de guerra. Escute com atenção. A mente é o principal campo de batalha. É ali que o inimigo lança suas setas mais afiadas. Ele não precisa aparecer com correntes visíveis, porque se conseguir prender você em pensamentos de medo, acusação e dúvida, já terá colocado algemas invisíveis na sua alma. Você já percebeu como, muitas vezes, os maiores combates não acontecem fora, mas dentro de você? Há dias em que não há nenhuma razão aparente para o desânimo, mas, de repente, você sente um peso mental tão grande que até as tarefas mais simples parecem impossíveis. Há noites em que, mesmo cansado, você não consegue dormir porque a mente não se cala. É como se vozes internas repetissem: você não vai conseguir, ninguém se importa, sua vida não tem valor. Mas eu, o Senhor, venho te revelar. Essas vozes não são suas. Esses pensamentos não nasceram em você. Eles foram semeados por aquele que é mentiroso desde o princípio. O inimigo sabe que, se controlar seus pensamentos, conseguirá controlar suas emoções e, se dominar suas emoções, conduzirá também suas decisões. É por isso que tantas vezes você se sente paralisado, sem força para agir. A palavra já te alertou. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5. Veja, o inimigo cria fortalezas mentais. Ele constrói muralhas de pensamentos negativos, tijolo por tijolo, até que você comece a acreditar que não existe saída. Essas muralhas são feitas de lembranças de erros do passado, de traumas não curados, de palavras que você ouviu e guardou como feridas abertas. Ele diz: você fracassou uma vez, vai fracassar de novo. Ele repete: você não merece perdão, não merece amor. Mas eu digo,
Você não é definido pelo que fez, mas pelo que eu já fiz na cruz por você. O sangue do meu filho não apenas cobre pecados, mas também renova a mente. Eu te chamo a destruir fortalezas hoje. Não aceite cada pensamento como se fosse verdade. Pergunte-se: esse pensamento me aproxima de Deus ou me afasta dele? Se te afasta, rejeite-o. Se te condena, quebre-o com a minha palavra. Quando a opressão espiritual se instala, o inimigo tenta convencer você de que o medo é normal, que viver ansioso é natural, que conviver com a culpa é inevitável. Mas eu te digo, não é inevitável. A mente que se rende a Cristo pode ser renovada dia após dia. E uma mente renovada gera uma vida transformada. Filho, filha, eu sei que você já chorou sozinho depois de pensamentos sombrios. Sei que já acreditou que ninguém jamais entenderia a intensidade da sua dor. Mas hoje eu entro no seu campo de batalha para te dizer: você não precisa lutar sozinho. Eu já te dei a armadura da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a minha palavra. Quando você declara em voz alta o que eu digo sobre você, cada muralha mental começa a ruir. É tempo de vigiar. Não se trata apenas de resistir a tentações visíveis, mas de discernir as sementes invisíveis que são lançadas na sua mente. Proteja seus pensamentos com oração. Cubra sua mente com o sangue de Jesus. Não permita que o inimigo faça da sua mente um depósito de mentiras. Lembre-se, o campo da mente é onde a guerra espiritual mais se intensifica, mas também é onde a vitória começa. Porque uma mente cativa em Cristo é um território que o inimigo não pode ocupar. Hoje eu declaro sobre você pensamentos de paz em lugar de confusão, esperança em lugar de desespero, liberdade em lugar de prisões mentais. O campo da mente é real, mas a minha vitória também é. E se você me deixar reinar em seus pensamentos, cada sombra será dissipada pela luz da verdade. O poder da palavra profética no lar. Há algo que você precisa compreender. As palavras têm poder. Quando são liberadas em fé, elas não ficam apenas no ar, não se dissolvem no vento. Elas criam uma atmosfera. Elas constroem ou destroem. Elas abrem portas espirituais de bênção ou de opressão. É por isso que eu, o Senhor, te digo hoje: cuide daquilo que sai da sua boca e aprenda a usar a palavra como arma profética dentro do seu lar. Talvez você já tenha percebido como ambientes mudam de acordo com as palavras que são ditas. Uma casa onde a murmuração é constante parece sempre pesada. Um lar em que a acusação reina se torna frio, cheio de brigas e rancores. Mas quando a minha palavra é declarada em voz alta, a atmosfera se transforma. O que parecia sufocante se torna leve. Onde havia trevas, a luz se acende. Você se lembra do que está escrito? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Isso significa que quando você declara promessas sobre sua família, quando você afirma em fé a minha verdade, você não está apenas repetindo frases. Você está profetizando vida dentro do seu lar. O inimigo sabe disso. É por isso que ele tenta calar você ou distorcer suas palavras. Ele deseja que, em momentos de raiva, você libere maldição sobre sua própria casa, dizendo frases como: nada dá certo aqui, essa família não tem jeito. Mas eu digo, vigie, porque cada palavra lançada tem efeito no mundo espiritual. Quando você abre a boca para declarar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, essa verdade não é apenas recitada, ela se torna espada contra toda a seta do inimigo. Quando você afirma: eu e minha casa serviremos ao Senhor, os céus se movem e eu envio anjos para confirmar essa palavra. Eu te convido hoje a transformar sua casa em um altar de declarações proféticas. Ao acordar, declare bênção sobre cada ambiente.
Ao se deitar, profetize paz sobre cada quarto. Caminhe pela sua sala e diga em voz alta: este lugar pertence a Jesus. Aqui não há espaço para contendas, para opressão, para trevas. Faça da sua voz um canal de autoridade espiritual. Você não precisa de fórmulas complexas, nem de rituais humanos. Precisa apenas da minha palavra na sua boca e fé no seu coração. Porque quando você libera a palavra, é como se acendesse tochas no meio da escuridão. O inimigo não suporta uma casa onde o nome de Jesus é exaltado continuamente. Filho, filha, entenda. Não se trata de falar por falar, mas de falar em alinhamento com o que eu já disse. Há poder em repetir as promessas das Escrituras, porque elas são eternas, imutáveis, vivas. Quando você profetiza Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Você está erguendo muralhas de proteção invisíveis ao redor da sua casa. Talvez você pergunte: mas, Senhor, e se eu não sentir força? E se minha fé parecer pequena? Eu respondo: declare mesmo assim, porque a fé não cresce pelo sentimento, mas pelo ouvir e repetir a minha palavra. Quanto mais você declara, mais sua mente é renovada, mais sua casa é limpa espiritualmente, mais o inimigo perde espaço. Não permita que o silêncio da oração seja substituído pelo ruído da opressão. Levante a sua voz. Mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja entre soluços, diga: Jesus é Senhor deste lar. Aqui há paz, aqui há vida, aqui há luz. Essas palavras sobem como incenso diante de mim e descem como espada contra os ataques malignos. Hoje eu te chamo a assumir essa postura profética. Torne-se guardião do seu lar, não apenas com portas trancadas ou muros levantados, mas com a palavra liberada em cada canto. Faça da sua sala, do seu quarto, da cozinha, um território santo onde só há espaço para a minha presença. Porque o inimigo pode tentar, mas não pode prevalecer contra uma casa onde a minha palavra é repetida como decreto. Declare, profetize, proclame. Assim você blindará sua família contra ataques malignos e a opressão não encontrará mais lugar dentro das suas paredes. A proteção da família no sangue de Jesus. Filho, filha, há uma arma espiritual que o inimigo não pode resistir. O sangue de Jesus. Ele não é apenas um símbolo distante, nem apenas uma lembrança de um sacrifício antigo. O sangue derramado na cruz continua vivo, continua poderoso, continua sendo a cobertura que protege você e a sua família contra toda investida maligna. Você se lembra da noite em que o povo de Israel foi liberto do Egito? Eu ordenei que cada família marcasse os umbrais de sua casa com o sangue do cordeiro. E está escrito: quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Êxodo 12:13. Naquela noite, a morte passou pelo Egito, mas onde havia sangue nos umbrais, havia vida, havia proteção, havia paz. Hoje eu te digo: o sangue do meu filho Jesus é muito mais poderoso do que aquele cordeiro. Se naquela noite o inimigo não pôde tocar nas casas marcadas, quanto mais agora, quando o sangue perfeito do Cordeiro de Deus está disponível para cobrir a sua vida. Você já sentiu medo de que algo ruim pudesse acontecer com sua família? Já acordou sobressaltado à noite, pensando nos perigos que rondam seus filhos, seu cônjuge, seus pais? Essa preocupação constante é uma porta que o inimigo tenta usar para semear ansiedade e desespero. Mas eu te digo, cubra cada um dos seus com o sangue de Jesus. Não se trata de um ritual externo, mas de um ato de fé. Quando você ora e declara: eu cubro minha casa com o sangue de Jesus, cubro meus filhos com o sangue de Jesus, cubro minha mente com o sangue de Jesus, algo acontece no mundo espiritual. Portas que estavam abertas são fechadas, brechas que o inimigo tentava explorar são seladas. Uma muralha invisível é erguida ao redor da sua família. O sangue de Jesus fala mais alto do que acusações.
Ele silencia as vozes do passado que dizem que você não merece proteção, que você não é digno de cuidado, porque o sangue já pagou o preço da sua libertação. Ele garante que a morte não terá a última palavra, que a maldição não prosperará, que a opressão não encontrará espaço permanente. Filho, filha, eu sei que muitas vezes você se preocupa se será capaz de proteger aqueles que ama. Você tenta com suas próprias forças, mas se sente limitado. Entenda, não há muralha mais forte do que o sangue do meu filho. Nenhum inimigo pode atravessar essa barreira. Nenhuma maldição pode resistir a essa marca. Nenhum espírito opressor pode permanecer onde há cobertura do sangue. É por isso que eu te chamo a praticar isso diariamente. Não comece seu dia sem declarar: o sangue de Jesus cobre a minha casa. Ao sair, diga: o sangue de Jesus me protege no caminho. Antes de dormir, ore: o sangue de Jesus sela meus sonhos e guarda minha família durante a noite. Faça disso um hábito espiritual e você verá como a atmosfera muda. Assim como no Egito, quando a morte passou, mas não entrou, eu também passo sobre a sua casa hoje. O inimigo pode até tentar se aproximar, mas ao ver a marca do sangue, ele não pode entrar, porque essa marca não é apenas visível no céu, mas também é temida no inferno. Lembre-se, a vitória da cruz não foi apenas para um momento no passado, mas é para o seu presente e para o seu futuro. O sangue de Jesus é eterno. Ele fala por você. Ele clama proteção, redenção e vida sobre a sua casa. Então, levante-se agora mesmo em fé. Declare em voz alta, sem medo: eu e minha família somos cobertos pelo sangue de Jesus. Essas palavras não são apenas frases, elas são decretos espirituais que ecoam nos céus e estabelecem proteção na terra. O inimigo sabe que não pode atravessar essa barreira. A única arma dele é tentar te fazer esquecer de usá-la. Mas você não vai esquecer, porque eu estou te lembrando hoje. O sangue ainda tem poder. O sangue ainda protege. O sangue ainda cobre você e sua casa. Oração como arma contra maldições e heranças espirituais. Há coisas que você enfrenta hoje que não começaram com você. Existem correntes invisíveis que atravessam gerações. Palavras lançadas por antepassados, pactos feitos sem sabedoria, pecados não confessados que abriram brechas para o inimigo. Isso se chama maldição hereditária. E talvez você já tenha percebido padrões que se repetem na sua família: divórcios, doenças, vícios, pobreza, depressão, acidentes inesperados. Nada parece apenas coincidência. É como se uma sombra antiga insistisse em perseguir cada nova geração. Mas escute o que eu, o Senhor, declaro. A oração é a arma que quebra essas correntes. Você não precisa aceitar como destino aquilo que não veio de mim. Você não está condenado a repetir erros, a carregar pesos que não foram escolhidos por você. Em Cristo, há poder para interromper toda a herança maligna e estabelecer uma nova linhagem espiritual. Está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Isso significa que a maldição que tentava acompanhar sua vida já foi colocada sobre ele na cruz. O inimigo pode até tentar lembrar você do passado, mas quando você ora com fé, o sangue de Jesus é aplicado sobre cada raiz maligna, arrancando-a pela raiz. Você precisa compreender: a oração não é apenas palavras bonitas, é decreto, é legalidade no mundo espiritual. Quando você ora, você está assinando um contrato com o céu, declarando: na minha vida, só a vontade de Deus tem espaço. No meu lar, só a bênção de Deus permanece. Talvez você carregue lembranças de palavras pesadas que foram ditas contra você. Você nunca vai ser ninguém. Talvez alguém da sua família tenha repetido frases como: nessa casa, ninguém é feliz. Essas declarações abriram portas para o inimigo agir.
Mas eu te digo, não aceite mais viver debaixo dessas palavras. Cubra cada frase de maldição com orações proféticas. Declare em voz alta: toda palavra contrária à vontade de Deus está quebrada pelo poder do sangue de Jesus. Você também pode estar enfrentando sintomas físicos que não se explicam, doenças que passam de geração em geração, vícios que parecem impossíveis de largar. A oração é a arma que corta esses ciclos. Quando você dobra os joelhos, quando você levanta as mãos, você está dizendo: Senhor, eu rejeito toda herança maligna e tomo posse da herança espiritual em Cristo. Filho, filha, eu sei que você sente medo de que seus filhos sofram o mesmo que você sofreu. Você teme que a dor se repita, que a cadeia continue. Mas hoje eu venho te dizer, você é o elo que vai interromper essa corrente. Através da oração, você se levanta como intercessor da sua casa. Você se torna a muralha que separa o passado amaldiçoado do futuro abençoado. Não subestime a oração. Não a trate como último recurso. Ela é a sua arma principal. Cada vez que você ora com fé, o céu se abre, os anjos entram em batalha, os grilhões são quebrados. É como se uma espada fosse erguida contra os decretos malignos que tentavam dominar sua linhagem. Hoje, eu declaro: a sua família não está presa ao que aconteceu no passado. O futuro dela pode ser reescrito a partir das suas orações. Levante-se e ore. Diga: Senhor, eu cubro a minha família com o sangue de Jesus. Eu rejeito toda palavra maldita. Eu quebro todo pacto feito em gerações anteriores. A partir de mim, começa uma nova história. Porque é isso que acontece quando você entende o poder da oração. Você se torna alguém que fecha portas para a opressão e abre janelas para a bênção. A oração é o grito de liberdade que ecoa não só para você, mas para os seus filhos e para os filhos deles. Filho, filha, ouça, o inimigo pode até ter escrito capítulos sombrios no passado da sua família, mas a caneta final está nas minhas mãos. E pela oração, você me dá autorização para reescrever a história. E a história que eu escrevo é de vida, libertação e vitória. O papel do Espírito Santo como escudo invisível. Você não está sozinho nesta guerra. Eu não apenas envio anjos para lutar ao seu favor, mas eu mesmo habito em você através do Espírito Santo. Ele não é uma força abstrata, nem uma energia distante. Ele é o meu Espírito vivo, a minha presença constante, o Consolador prometido, aquele que caminha ao seu lado e que habita dentro de você. Você já sentiu paz em meio a uma situação que naturalmente deveria te deixar desesperado? Já percebeu uma força inesperada te sustentando em dias de dor? Esse é o Espírito Santo agindo. Ele é como um escudo invisível ao redor da sua vida. Você não o vê com os olhos, mas sente o impacto quando tentações não conseguem te derrubar, quando ataques malignos são frustrados antes mesmo de chegarem até você. Está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14:16. Isso significa que o Espírito Santo não é um visitante temporário. Ele não vem e vai de acordo com seu humor ou suas circunstâncias. Ele está sempre aí, guardando, protegendo, guiando. O inimigo sabe disso. É por isso que tenta te convencer de que você está sozinho, abandonado, sem proteção. Ele sopra mentiras para que você esqueça da presença do Espírito. Mas eu digo, quando você invoca o Espírito Santo, quando você o reconhece, você ativa o escudo invisível que ele já representa na sua vida. Veja, o Espírito Santo não apenas te consola, ele também te alerta. Quantas vezes você sentiu no coração: não vá por esse caminho, não tome essa decisão, cuidado com essa pessoa. Isso não foi paranoia, foi o meu Espírito te guardando. Esse escudo funciona não apenas contra ataques diretos do inimigo, mas também contra armadilhas que poderiam te destruir a médio e longo prazo.
O Espírito Santo também é quem te lembra da minha palavra no momento exato. Quando você está prestes a desistir, de repente vem à sua mente um versículo, uma promessa, uma lembrança de que eu continuo no controle. Esse é o Espírito levantando a muralha ao seu redor. Filho, filha, você precisa aprender a andar em comunhão com Ele. Não apenas em momentos de crise, mas diariamente. Fale com o Espírito Santo quando acordar. Convide-o para guiar seus passos. Peça a Ele que guarde sua mente e sua casa. Quanto mais você se aproxima dele, mais sensível se torna a sua voz e mais protegido fica contra as ciladas do inimigo. Entenda, o escudo invisível não significa ausência de batalhas. Você ainda enfrentará ataques, mas eles não terão poder de te destruir. Como está escrito, podem cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91:7. Essa promessa se cumpre porque o Espírito Santo levanta uma barreira que o inimigo não consegue atravessar. Muitas vezes você se pergunta: Senhor, por que sobrevivi àquilo que poderia ter me destruído? Por que consegui me levantar quando parecia não haver mais forças? A resposta é simples: porque o Espírito Santo te envolveu. Ele foi o sopro que te reanimou, a voz que te lembrou que ainda há esperança, a força que te fez resistir quando você achava que não podia mais. Hoje, eu quero que você entenda que essa presença não é opcional. Sem o Espírito Santo, você é vulnerável. Mas com ele, você se torna inatingível nos lugares que realmente importam: sua alma, sua fé, sua eternidade. Filho, filha, deixe de viver como se estivesse desprotegido. Convide o Espírito a cobrir sua vida todos os dias. Declare em oração: Espírito Santo, seja o meu escudo invisível. Cubra a minha casa, cubra meus pensamentos, cubra meus passos. Que nada entre sem passar pelo filtro da tua presença. E saiba, onde o Espírito está, o inimigo não prevalece. Onde o Espírito se move, cadeias são quebradas. Onde o Espírito habita, a liberdade, a paz, a proteção, o escudo invisível já está sobre você. Apenas reconheça, invoque e confie, porque enquanto você descansa, o Espírito Santo vigia. Enquanto você dorme, ele guarda. Enquanto você enfrenta a guerra, ele permanece firme ao seu lado. Da opressão à liberdade, testemunho profético. Eu sei que muitas vezes você já pensou que não haveria saída. O peso da opressão espiritual era tão forte que parecia impossível imaginar liberdade. Você acreditou que viveria sempre sob esse fardo, carregando medos, culpas e dores que ninguém mais conseguia entender. Mas hoje, eu te digo, a opressão não é a última palavra. A minha libertação é real e eu mesmo quero escrever um novo testemunho na sua vida. Olhe para trás por um instante. Quantas vezes você foi atacado, mas não destruído? Quantas vezes o inimigo tentou sufocar a sua esperança, mas de alguma forma você continuou respirando? Isso já era a minha mão te sustentando. Agora eu quero ir além, não apenas te sustentar em meio à opressão, mas te conduzir para fora dela. Veja, quando eu liberto, não é apenas para você respirar aliviado por um instante. É para que a sua vida se torne um testemunho vivo da minha graça. Lembre-se de quantas histórias já ouviu de pessoas que viviam presas em vícios, em medos, em ataques espirituais e foram transformadas em exemplos de vitória. Essas histórias não são apenas delas, são sinais do que eu posso fazer em você também. Está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Não se trata de uma liberdade parcial, mas completa. Quando eu quebro as cadeias, elas não se fecham novamente. Quando eu liberto a mente, ela não volta a ser cativa. Quando eu restauro uma família, ela não retorna à escravidão do passado. Mas por que eu faço isso?
porque a sua vida não é apenas sobre você. A sua libertação será uma chave para muitos. Quando você se levantar em vitória, outros olharão para você e dirão: se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha também. Talvez você não perceba agora, mas cada lágrima que você chorou em silêncio está sendo transformada em sementes de esperança para outras pessoas. Eu uso até as dores mais profundas como matéria-prima para criar testemunhos de glória. O que hoje parece vergonha será usado como plataforma para você proclamar vitória. Filho, filha, a opressão quer calar a sua voz, mas a liberdade que eu te dou vai amplificá-la. Você ainda contará a muitos que pensavam não ter saída. Eu também já estive preso, mas Jesus me libertou. E cada vez que você falar, a unção que te libertou se multiplicará em outros corações. Não tenha medo de testemunhar. Não esconda sua luta passada, porque ao revelar de onde eu te tirei, você mostra a força do meu braço. Ao dizer, eu era oprimido, mas hoje sou livre, você glorifica o meu nome e inspira outros a buscarem a mesma libertação. Hoje eu quero que você entenda. O inimigo não teme apenas a sua oração, ele teme o seu testemunho. Porque oração abre o céu, mas testemunho fecha a boca do acusador. Quando você declara vitória em voz alta, você lembra ao inferno que ele perdeu e sempre perderá diante da minha presença. Você não nasceu para viver cativo. Você não foi criado para se arrastar em correntes. Você nasceu para andar em liberdade, para ser luz no meio das trevas, para ser um exemplo vivo de que o poder do Espírito Santo ainda age, ainda cura, ainda restaura. Levante-se hoje com essa consciência, a sua história não terminará em opressão, mas em libertação. E quando você for questionado, quando alguém te perguntar como conseguiu se levantar, você responderá com simplicidade e poder. Foi Jesus quem me libertou. Esse será o testemunho que ecoará não só nesta geração, mas nas próximas. O que começou como um ciclo de dor será lembrado como um marco de vitória. E cada vez que você se lembrar de onde eu te tirei, seu coração se encherá de gratidão e você nunca mais duvidará do meu amor. Filho, filha, a opressão pode ter marcado capítulos da sua vida, mas a última página será escrita por mim. E na última página estará escrito: liberto, restaurado, vitorioso em Cristo Jesus. Oração profética de cobertura e proteção. Agora chegou o momento de orar. E não é qualquer oração. É uma oração profética carregada de autoridade espiritual que cobre você, sua casa e sua família com a proteção que só o meu Espírito pode dar. Porque a opressão não recua diante de boas intenções, mas diante de palavras cheias da minha unção, proclamadas em fé. Feche os olhos por um instante, respire fundo, sinta que eu estou aqui bem perto e que o céu está aberto sobre você neste momento. Enquanto você ora, anjos guerreiros estão sendo enviados. Enquanto você abre a boca, muralhas espirituais estão caindo. Ore assim comigo. Senhor Todo-Poderoso, eu coloco agora diante de Ti a minha vida e a vida da minha família. Eu cubro cada um de nós com o sangue de Jesus. Que esse sangue seja muralha ao redor da nossa casa, que seja sinal de que pertencemos ao Senhor e que nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhum espírito maligno tem legalidade para entrar. Eu quebro, em nome de Jesus, toda palavra contrária lançada contra a minha vida e contra a minha família. Declaro que nenhuma arma forjada prosperará. Todo laço de morte, todo laço de destruição, todo laço de divisão cai por terra agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Eu declaro que minha casa pertence a Jesus Cristo. Cada quarto, cada parede, cada ambiente está consagrado ao Senhor. Onde antes havia peso, agora haverá paz. Onde havia trevas, agora resplandece a luz.
Onde havia opressão, agora reina a presença do Espírito Santo. Eu oro profeticamente pelos meus filhos, pela minha descendência. Declaro que toda maldição hereditária é anulada na cruz. Declaro que a minha geração será conhecida como geração bendita do Senhor. Nenhuma cadeia do passado vai se repetir no futuro, porque o sangue de Jesus já marcou a nossa história. Eu clamo pela tua proteção, Senhor. Envia os teus anjos ao redor da minha casa. Coloca sentinelas espirituais nas portas e janelas, que nenhum espírito maligno encontre entrada, que todo ataque invisível seja frustrado e que a minha família seja guardada de dia e de noite, agora e para sempre. Enquanto essas palavras saem da sua boca, eu, o Senhor, movimento os céus a seu favor. Cada frase é como uma chave que tranca as portas contra a opressão. Cada declaração é como um muro levantado contra os ataques. Filho, filha, entenda, essa oração não é um evento isolado. É uma prática diária, um hábito espiritual que precisa ser cultivado. Porque assim como você come todos os dias para manter o corpo forte, você precisa orar todos os dias para manter o espírito protegido. Faça dessa oração um escudo constante. Repita-a pela manhã ao acordar. Repita-a à noite antes de dormir. Ensine seus filhos a orarem também. Transforme sua casa em um altar onde o inimigo não encontra espaço. E saiba, enquanto você ora, eu não apenas te ouço, eu ajo. O inimigo reconhece quando uma vida está coberta. Ele pode até rondar, mas não pode entrar. Ele pode até tentar, mas não pode prosperar. Porque o sangue já foi derramado, a vitória já foi decretada e a sua vida já está selada em mim. Hoje, a oração profética que você fez abre um novo ciclo. Onde havia medo, haverá confiança. Onde havia tormento, haverá descanso. Onde havia guerra, haverá paz. Filho, filha, guarde no coração. A oração não é apenas sua arma, é também sua proteção, seu escudo, sua muralha. E quando você ora assim, não só você, mas toda a sua casa é guardada pelo Deus Todo-Poderoso. Chamado final, declare sua vitória e tome posse. Filho, filha, agora que você orou, agora que você declarou a minha palavra sobre sua vida e sobre a sua casa, não permita que o inimigo volte a roubar o que já foi conquistado. A vitória precisa ser selada. E essa vitória não é apenas momentânea, não é apenas uma emoção passageira que você sentiu ao ouvir esta oração. É uma vitória eterna que precisa ser tomada em fé e mantida em firmeza todos os dias. Você já percebeu como o inimigo tenta semear dúvidas logo depois de um momento de oração? Você se levanta fortalecido, mas ele sopra mentiras. Não vai durar. Daqui a pouco o peso volta. Sua vida nunca vai mudar de verdade. Não dê ouvidos. Essas são as últimas tentativas de um adversário derrotado, que sabe que perdeu o controle. Hoje, eu, o Senhor, te chamo a declarar em voz alta: eu e minha casa somos guardados pelo sangue de Jesus. Essa não é apenas uma frase, é um decreto espiritual. Cada vez que você escreve, fala ou profetiza essas palavras, você reafirma no mundo espiritual quem é o dono da sua vida e da sua família. Você dá legalidade ao céu e fecha as portas para o inferno. Eu quero que você entenda, a sua voz tem poder. Não guarde para si a libertação que recebeu. Escreva nos comentários, proclame para o mundo espiritual: eu e minha casa somos guardados pelo sangue de Jesus. Esse ato simples é como selar uma aliança diante de testemunhas. É como fincar uma bandeira no território que o inimigo tentou ocupar, dizendo: aqui não, aqui é do Senhor. E mais, compartilhe essa palavra. Não guarde só para você. Há pessoas no seu círculo que estão vivendo as mesmas opressões, mas ainda não encontraram saída. Ao compartilhar, você se torna instrumento de salvação. Você se torna parte do meu plano de libertar outros lares. Filho, filha, eu também te convido a permanecer conectado.
Não permita que este momento seja isolado. Volte a este canal, volte a estas orações, alimente sua fé continuamente. Assim como você precisa de pão todos os dias, precisa também da minha palavra todos os dias. Por isso, inscreva-se, permaneça perto, porque através destas mensagens eu continuarei falando com você, guiando seus passos e fortalecendo sua fé. Saiba disso. A opressão não tem mais poder sobre você. Hoje, pela fé, você deu um basta. Você não é mais vítima. Você é vencedor. Você não é mais prisioneiro. Você é livre. Você não é mais refém do medo. Você é guardado pela paz que excede todo o entendimento. Mas lembre-se, vitória exige postura. Caminhe como alguém livre. Fale como alguém livre. Pense como alguém livre. Não volte a se alimentar de palavras negativas. Não volte a dar espaço para pensamentos de derrota. Rejeite cada acusação e permaneça firme no que eu já declarei sobre você. Você é meu, você é protegido, você é amado. E quando a dúvida tentar voltar, repita em voz alta: eu e minha casa somos guardados pelo sangue de Jesus. Repita até que essa verdade esteja gravada no fundo da sua alma. Repita até que sua mente esteja completamente renovada. Repita até que sua casa inteira seja inundada pela minha paz. Hoje, filho, filha, você selou uma vitória eterna. Tome posse dela, caminhe em fé e nunca se esqueça, a opressão pode ter se levantado, mas eu já a derrubei. A batalha pode ter sido intensa, mas a guerra já foi vencida. A vitória já é sua em Cristo Jesus.